Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lala, você tá no canal Panela Temperada. A receita de hoje são essas rosquinhas de queijo meia cura. Muito fáceis de fazer, são poucos ingredientes, rende muito. Olha que linda que elas são. Então vamos lá? Bora fazer? Se você tiver uma batedeira planetária profissional, você usa esse batedor de raquete. Se a sua planetária for como a minha, doméstica, ela não consegue bater essa massa, porque é uma massa bastante pesada. Então, você começa com uma colher de pau e depois você termina sovando na mão, ok? Então, vamos aos ingredientes. São 5 ovos, são 125 gramas de margarina. A margarina que eu estou usando é sem sal, mas você pode usar com sal. 125 gramas de queijo meia cura ralado. Aqui eu tenho 150 gramas de açúcar, já com 25 gramas de fermento. A gente vai usar 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Talvez precise um pouco mais, então reserve um pouquinho, porque cada farinha se comporta de uma forma. Eu vou colocar metade, vou misturar essa massa e vou acrescentar o restante à medida que eu for sovando a massa. Como vocês podem ver, eu comecei o processo na batedeira, mas depois eu parei e fui à mão mesmo. Então, você pode fazer todo o processo à mão de uma vez. O ponto ideal da massa é quando ele já começa a desgrudar da vasilha e desgrudar dos dedos. Aqui eu tenho uma assadeira que eu untei só com margarina, não precisa enfarinhar. Eu separei porções de 30 em 30 gramas. Mas lembrando que eu não faço para vender. Então, se você for fazer para vender, o ideal é que você faça de 20 em 20 gramas. Vai render muita rosquinha, vale super a pena. Eu vou abrindo rolinhos um pouco maiores que um palmo, uns 3, 4 dedos maiores. Aí a gente torce, uma das pontas a gente coloca para cima do começo, a outra para baixo, aperta e tá feita a rosquinha. Eu vou fazer isso com o restante da massa e já volto. Essas rosquinhas assam muito rápido. Meu forno estava aproximadamente 190, perto de 200 graus. Meu forno não é elétrico, então eu não posso dizer precisamente qual era a temperatura dele. Mas eu tenho um pequeno termômetro e ele estava variando entre 190 e 200 graus e ele levou 10 minutos para assar cada fornada. Eu fiz uma calda simples de água com açúcar. Foram 750 ml de água, 250 gramas de açúcar. Deixei cozinhar até ficar uma caldinha. Não precisa ser uma calda grossa. Eu também separei 100 gramas do queijo meia cura, que eu ralei, e 150 gramas de açúcar, que é onde a gente vai empanar as rosquinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar as rosquinhas nessa calda. Não é mergulho e tira não, tá? Você tem que deixar ela um tempinho, alguns segundos, para que ela absorva parte dessa calda. E aí a gente retira, deixa ela escorrer bem pouquinho. Deixei separado um prato com papel toalha para dar uma leve escorridinha, para que a misturinha de açúcar com queijo não fique encharcada muito rápido. E passa pela nossa misturinha de açúcar e queijo. E esse é o resultado. Tá vendo? Ela fica muito bonitinha. E o sabor é incrível. Eu gastei, gente, fiz uma conta por alto.
aproximadamente R$ 12. Então, eu não levei em consideração o gás, porque algumas pessoas têm forno a gás, pode ser de botijão ou gás encanado. Algumas pessoas têm forno elétrico, então é difícil eu calcular. Então, é assim, você vai gastar aí aproximadamente, vamos colocar no máximo R$ 15. Foram muitas rosquinhas, gente. E eu vou pesar essas rosquinhas, uma delas pelo menos, para vocês entenderem. Esta ficou com 38 gramas. Eu usei 30 gramas de massa e ela pronta ficou com 38. Você pode vender a unidade ou você pode vender o quilo, como for melhor para você. É um lucro bem bacana, porque tem quem venda essas rosquinhas por R$ 25 o quilo. Eu acho que vale super a pena. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Eu desejo que todos tenham muita saúde, muita paz. Um beijo enorme e